E você conhece as pessoas ambivertidas? Você sabe o que é ser ambivertido? Olha como funciona a matéria de hoje da BBC. Como é ser ambivertido? Pessoa que combina duas dimensões opostas da personalidade. Isso é antigo, de 2018, mas é uma matéria que está muito em alta agora, em 2023. Julho de 2023, e é por isso que eu passo a ler e reagir a esta... Olha, moça, todos caímos em algum ponto de vista, de um ponto de espectro, introversão, extroversão. Então, o ambivertido a gente já sabe, já, que é o introvertido com o extrovertido. São duas coisas. Será que você é assim? Será que eu sou assim? Quais são as pessoas? Olha aqui, ó. Comecei ali, já vi que está citando Carl Jung, que é um dos caras que eu estou lendo. O livro vermelho. Que livro maravilhoso esse livro. Vamos lá. É um artigo extenso, pelo que eu vi aqui. Vambora. Como dizia o psiquiatra suíço Carl Jung, ninguém é puramente extrovertido ou puramente introvertido, ou estaria confinado em algum manicômio. Nossa, ele é bom, né? Todos nós em algum ponto no espectro da introversão, extroversão, mais perto ou longe de um extremo ou de outro. Olha, eu vou ler de novo. Todos nós caímos em algum ponto no espectro da introversão, extroversão, mais perto ou longe de um extremo ou de outro. Há pessoas, porém, que tendem a se localizar em uma zona intermediária da escala, como explicam os psicólogos, e podem ter características de ambos os lados desta faixa. São os chamados ambivertidos e têm o melhor de dois mundos. Olha, então já começa a ficar bom, né? Já que a pessoa tem um lado o bom de um, o bom do outro, então não é ruim ambivertido. Já que podem tirar proveito dos pontos fortes de introvertidos e extrovertidos de acordo com a necessidade, diz Site Revolution, popular site, que diz ter como missão desbloquear o poder dos introvertidos para benefício de todos. Os ambivertidos são pessoas fascinantes, que podem ser excelentes conversadores e excelentes ouvintes ao mesmo tempo, diz a comunidade da web Introvert Dear, criada por Jennifer Granman, autora do livro A Vida Secreta dos Introvertidos. Aqui, quem não está vendo pelas imagens, está Carl Jung. Diz embaixo, muitas das teorias sobre personalidade se baseiam nos ensinamentos do psiquiatra suíço. Mas existe em realidade uma explicação científica para a ambiversão, ou ela é apenas um jeito popular de se referir a uma pessoa comum? Isso que eu estava pensando. Talvez não, quando a pessoa não é o extremo, os extremos, a pessoa é no meio. Será? E seria o comum? Vamos lá. Agora começa o artigo de fato. Maravilha, que legal. O que prefere é o termo aqui. Para entender melhor o que significa, é preciso saber o que são a introversão e a extroversão. Os introvertidos obtêm energia de seu mundo interior, segundo a conhecida classificação de Myers-Briggs, baseada nos ensinamentos do psiquiatra suíço Carl Jung, e tendem a preferir ficar sozinhos ou fazer coisas que envolvem estar sozinhos, como ler ou pintar, por exemplo. Mas isso não significa que eles sejam antissociais. Eles gostam de socializar e fazem isso de uma maneira diferente dos extrovertidos. Estes últimos geralmente obtêm energia das interações sociais. Eu acho que eu sou introvertido. Os psicólogos contemporâneos, por sua vez, não usam a ideia de energia e definem as duas dimensões de personalidade simplesmente como abre aspas, a tendência a ser sociável versus a tendência a preferir estar só, diz John Mayer, professor de psicologia da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Origem. O primeiro a usar o termo ambivertido foi o psicólogo americano Edmund S. Kucklin, em 1923. Nossa, é bem antigo. Diz Ian Davidson,
professor de psicologia da Universidade de Nova York, no Canadá, em um artigo de 2017. É uma Universidade de York, não Nova York. Porque é no Canadá e não nos Estados Unidos. Eu li rápido e acabei falando a mais. Davidson detalha que um psicólogo da época dizia que Kuklin inventou a palavra para descrever aqueles que estão localizados entre introvertidos que vivem dentro da própria cabeça e extrovertidos que vivem fora dela. Abre aspas. Como eles não se encaixam na classe extrovertido ou introvertida, para mim, os ambivertidos são de longe os mais normais e saudáveis, afirmou Kuklin. Davidson explica que as principais características dos ambivertidos para Kuklin eram seres normais, saudáveis, adaptáveis, flexíveis e eficazes. Para saudáveis aqui, eu acho que ficou um pouco acima, né? Todos somos saudáveis, dependendo da sua característica psicológica, de como quer ser. Desde então, o termo passou despercebido por psicólogos e psiquiatras porque, abre aspas, eles simplesmente não viam a utilidade de uma categoria para pessoas normais ou comuns, diz Davidson. Mas, nos últimos 10 ou 20 anos, a situação mudou. O que mudou? Equilíbrio é o tópico. O significado de ambivertido continua basicamente o mesmo, mas ganhou definições mais detalhadas dos psicólogos modernos. Entre aspas. Às vezes, os ambivertidos agem de forma um tanto extrovertida e outras vezes de uma maneira mais autorreflexiva, mas sem se identificar mais com um lado do que com o outro, diz Mark Leary, professor de Psicologia e Neurologia da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Abre aspas. Eles mostram uma mistura de características, são um pouco dos dois. Acrescenta. Na foto, aqui há 3 moças. O ambivertido é comparado a pessoas bilíngues, já que conseguiria se comunicar com introvertidos e extrovertidos. Ronald Riggel, professor de liderança e psicologia organizacional de Claremont McKinney College, na Califórnia, os descreve como pessoas que, abre aspas, não são muito faladoras nem egocêntricas demais. Abre aspas de novo. Eles não têm uma forte necessidade de interagir com outras pessoas, como fazem os extrovertidos, nem de buscar a solidão com frequência, como os introvertidos, acrescenta. Os ambivertidos são pessoas flexíveis que podem ser introvertidas ou extrovertidas, dependendo das condições sociais, observa o professor Meyer de New Hampshire. Eles também podem ser comparados a pessoas bilíngues que podem falar o idioma, tanto de introvertidos quanto de extrovertidos. Abre aspas. Agora. Eles podem se conectar com uma maior quantidade de pessoas da mesma maneira que alguém que fala inglês e espanhol, disse o escritor e psicólogo americano Daniel H. Pink ao jornal The Wall Street Journal em 2015. O professor Riggel afirma que a maioria das pessoas é ambivertida, talvez 2/3 da população. Então, é provável que você seja um deles, ou conheça muitos. É o fim deste artigo. Os ambivertidos, você é extrovertido, introvertido ou ambivertido? É importante você entender a sua psicologia, entender o que você é, para depois você tentar viver de uma melhor maneira possível. Obrigado a todos.